Identificar anticorpos contra a Ehrlichia canis é importante para a conduta preventiva ou terapêutica na rotina clínica. O teste rápido ALERI pode detectar estes anticorpos de forma rápida e precisa. Colete a amostra e dispense 10 microlitros no cassete com a pipeta fornecida no kit. Pingue 2 gotas do diluente no local indicado. O resultado deve ser interpretado em 20 minutos. O resultado reagente é indicativo de contato prévio com patógeno. O teste pode ser utilizado para triagem na suspeita da infecção ou para monitoramento preventivo, especialmente em regiões endêmicas. Este teste não deve ser utilizado para determinar o final do tratamento. O produto possui alta sensibilidade e especificidade. Os testes rápidos ALERI podem ser mantidos à temperatura ambiente ou refrigerada, o que facilita o armazenamento e o transporte. A ALERI é uma empresa norte-americana referência em diagnósticos rápidos humanos e veterinários em todo o mundo. Os testes rápidos te ajudam a tomar as melhores decisões e oferecer aos tutores e seus pets o atendimento que necessitam quando e onde precisarem. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite da VetSmart para estar aqui hoje, conversando com vocês um pouquinho sobre os desafios no diagnóstico de leishmaniose visceral e erliquiose. E para isso, eu trouxe 3 casos clínicos para que a gente possa conversar um pouquinho sobre eles e elaborar um raciocínio diagnóstico em cada um deles. Então, o primeiro caso é o da Sasha, uma poodle de 6 anos que vive em Araçatuba desde o nascimento. Quando eu coloco para vocês que ela vive em Araçatuba desde o nascimento, significa que ela vive em uma área endêmica para leishmaniose visceral canina desde que ela nasceu. E na anamnese, as informações que foram relevantes é de que há 10 dias o tutor notou uma alteração oftálmica, levou a Sasha para um colega e este colega fez um teste rápido e confirmou o diagnóstico de erliquiose. Essa é a informação que o proprietário nos passou. Iniciado o protocolo terapêutico com doxiciclina, não houve melhora do quadro até o momento, isto é, 10 dias após iniciado o tratamento. No momento, a Sasha tem apatia, perda de peso e persiste a alteração oftálmica. No exame físico, o que nos chamou a atenção é a presença de mucosas hipocoradas, os linfonodos levemente reativos, a Sasha tinha hépato e esplenomegalia. Quando nós fizemos a avaliação oftálmica, nós evidenciamos a presença de uveíte e ifema, e ela, no momento do exame físico, não apresentava ectoparasitas. Até aí, eu acho que para quem está acostumado a acompanhar casos de erliquiose e de leishmaniose visceral, percebe que clinicamente essas alterações elas são compatíveis com as duas doenças. Então, até o momento, a gente continua na dúvida se pode ser leishmaniose porque ela vive em uma área endêmica para a doença ou se de fato isto é erliquiose como havia sido diagnosticado pelo colega. Então, a suspeita clínica nesse primeiro momento passa a ser dessas duas enfermidades. Nós fizemos alguns exames complementares. No hemograma, nós observamos que ela tinha uma anemia, uma trombocitopenia e a proteína plasmática total estava elevada. Isso também é compatível com as duas enfermidades. Era rotina, na época, pesquisar hematozoários em esfregaço de sangue de ponta de orelha. Então, foi feito isso dentro do hospital e o resultado veio negativo. Só que esse é um teste que não é um teste muito sensível e que a gente não costuma fazer assim, muito de rotina para fechar um diagnóstico. Quer dizer, se eu encontro hematozoários, é lógico que isso me ajuda a confirmar o diagnóstico, mas a ausência deles não quer dizer nada. Não dá para a gente afirmar que não tenha.
Aí foi repetido o teste rápido para erliquiose, que novamente deu positivo, e nós fizemos no momento também um teste rápido para leishmaniose visceral canina, que apresentou um resultado positivo. Então, até o momento, nós continuamos aí, é erliquiose, é leishmaniose, ou são as duas enfermidades ao mesmo tempo. A gente começa a partir do princípio de como interpretar esse resultado do teste rápido para erliquiose que deu positivo. Vejam, esse animal foi atendido há 10 dias atrás, o resultado já era positivo. Na verdade, o que nós confirmamos é o que o colega já havia identificado, né? Mas, como esse animal já tinha um resultado positivo na primeira consulta, isto é, quando o tutor percebeu as alterações, a nossa dúvida é, naquele momento, o quadro era um quadro agudo, era um quadro inicial da doença? Porque se era um quadro inicial de erliquiose, houve tempo suficiente para a produção de anticorpos naquele momento? Porque o que vocês têm que entender é que eu tenho um resultado de um teste rápido positivo indicando que naquele momento a Sasha tinha anticorpos contra a Ehrlichia canis. E o que eu quero saber é a doença. Qual era o curso da doença naquele momento? Já houve tempo suficiente para a produção? Eu não sei. Por conta disso, nós resolvemos realizar uma PCR de medula óssea e de sangue para a Ehrlichia canis e o resultado veio negativo. Vejam, o que eu tenho que entender nesse momento é que se eu tenho uma PCR negativa para a presença de Ehrlichia canis com uma sorologia positiva, essa sorologia positiva ela pode indicar uma infecção anterior, porque nós sabemos que um animal que apresentou erliquiose, ele pode permanecer com anticorpos durante meses ou até anos. Por isso a necessidade de eu fazer uma PCR para confirmar esse diagnóstico. Então, quando nós tivemos essa PCR negativa com resultado positivo no teste rápido, nós resolvemos ser mais cuidadosos ou mais atenciosos na anamnese. Voltamos a conversar então com a proprietária, que nos informou que há cerca de 7 meses a Sasha já havia apresentado um quadro de anemia com epistaxe. E ela foi tratada por um colega na época com melhora do quadro clínico. A proprietária não sabia dizer o nome do medicamento utilizado, mas ela sabia informar que esse medicamento foi administrado por cerca de 30 dias. Isso nos faz pensar em doxiciclina. E ela refere que antes da Sasha ter apresentado esse quadro há 7 meses atrás, o animal teve uma infestação por carrapatos. Então agora a gente começa a fechar o raciocínio. A Sasha provavelmente teve erliquiose há 7 meses atrás, quando ela teve um quadro de epistaxe após uma infestação por carrapatos. E essa sorologia, que agora foi encontrada como positiva pelo colega e confirmada no nosso hospital, ela, na verdade, indica uma infecção antiga. E aí, eu não tenho, então, neste momento, um diagnóstico de erliquiose. E leishmaniose? A gente vai continuar pesquisando. Mas só para relembrar vocês um pouco, quando eu tenho um resultado de sorologia positiva, eu tenho que saber interpretar esse resultado. Esse resultado pode indicar, ou indica, né, uma exposição prévia ao patógeno, quer dizer, houve um contato com esse patógeno e houve uma resposta de produção de anticorpos, mas isso não significa que naquele momento os sintomas que esse animal tem sejam decorrentes dessa infecção. Isso pode ser uma infecção pregressa, né, que já aconteceu, já foi tratada, ou uma infecção crônica. E no caso da erliquiose, a gente sabe que os animais, quando passam, por exemplo, para a fase subclínica, esses animais podem se manter infectados durante muito tempo. Então, isso poderia indicar uma infecção crônica por Ehrlichia canis. Uma outra causa de um resultado sorológico positivo
pode ser uma reação cruzada com algum outro patógeno, e a gente vai comentar um pouquinho sobre isso mais para frente, ou eventualmente o teste que vocês estão usando, ele pode levar a um resultado falso positivo, por ser um teste que não tenha uma especificidade muito boa. Então, voltando agora para a situação da Sasha, nós vamos tentar entender o resultado do teste rápido para a leishmaniose visceral canina, que foi positivo. Então, para que a gente avalie esse resultado, como foi um teste rápido, isto é, eu não tenho titulação de anticorpos, agora nós partimos para uma punção de biópsia aspirativa de linfonodo, onde nós encontramos formas amastigotas do parasita. Então, o fato de eu encontrar presença de formas amastigotas de leishmania numa punção de linfonodo me confirma um diagnóstico de leishmaniose visceral canina. Então, vejam, a Sasha veio com um diagnóstico prévio de erliquiose. Na verdade, a interpretação que o nosso colega fez foi uma interpretação equivocada naquele momento, e o que a Sasha tinha, na verdade, era um quadro de leishmaniose visceral canina. Vamos falar um pouquinho sobre a leishmaniose visceral canina. Nos animais que apresentam a doença, é comum que as alterações hematológicas sejam de uma anemia, na maioria das vezes arregenerativa, uma monocitose com presença muitas vezes de monócitos ativados, uma trombocitopenia e, em algumas situações, dependendo da evolução da doença, uma pancitopenia, isto é, uma diminuição de hemácias, de leucócitos e de plaquetas. Nessa foto, nós observamos aqui uma forma amastigota de leishmania no interior de um vacúolo num neutrófilo. Essa foto nos foi cedida pelo professor Paulo Ciarlini, e isso às vezes é um achado quando a gente vai fazer uma avaliação hematológica. Às vezes no esfregaço sanguíneo você encontra formas amastigotas do parasita, e isso já confirma. Mas o fato dela apresentar, ou desses animais apresentarem anemia, monocitose, trombocitopenia ou até pancitopenia, não pode caracterizar ou não pode nos levar a um diagnóstico de leishmaniose, porque são alterações que nós encontramos também, por exemplo, num quadro de erliquiose. Uma outra alteração que pode acontecer, em animais com leishmaniose, com quadro clínico da doença, é uma alteração no proteinograma. No animal normal, que é esse gráfico aqui do lado, nós observamos um aumento de albumina como uma diminuição das frações beta e gama. Isso é uma eletroforese normal de proteínas séricas. No caso da leishmaniose, o que acontece é uma diminuição da albumina e um aumento das frações beta e gama. Mas isso também não é patognomônico da doença. Em alguns animais, e isso é muito comum na leishmaniose visceral, nós temos um comprometimento renal, e esses animais podem apresentar uma proteinúria com uma UPC aumentada, uma relação proteína-creatinina urinária aumentada, e uma elevação da creatinina sérica, mas que também só caracteriza uma lesão renal no caso decorrente da leishmaniose. Quando nós falamos em diagnóstico, e a gente está tentando confirmar um diagnóstico de leishmaniose visceral, eu posso fazer uso do diagnóstico parasitológico. Então, pode ser feita a citologia de linfonodos, a citologia de medula óssea, uma avaliação imunohistoquímica e a cultura do parasita também. Normalmente, nós não usamos cultura como método de diagnóstico porque demora muito tempo para que venha o resultado. E até que esse resultado venha, eu preciso instituir um tratamento. Então, cultura a gente usa mais a nível de pesquisa. Eu tenho ainda o diagnóstico sorológico. O diagnóstico sorológico, ele pode ser feito por meio de testes qualitativos ou quantitativos. É importante lembrar que os testes rápidos, que são qualitativos, eles não confirmam o diagnóstico. Eles são uma ferramenta para direcionar esse diagnóstico. Para que eu confirme um diagnóstico por uma técnica sorológica, eu tenho que ter um título de anticorpos muito elevado. Nós vamos conversar sobre isso em seguida,
Para tanto, eu preciso de testes quantitativos, que podem ser a reação de imunofluorescência indireta ou o ELISA. E eu tenho também o método de diagnóstico molecular, que nós usamos a reação de cadeia de polimerase, a PCR. Aqui nós observamos formas a mastigotas, inúmeras formas a mastigotas, e esse achado confirma, eu não tenho necessidade de seguir adiante, porque ele confirma o meu diagnóstico de leishmaniose visceral. O que pode acontecer em algumas situações é que em áreas onde existe leishmaniose visceral e leishmaniose tegumentar, eu posso eventualmente encontrar formas a mastigotas e eu, olhando as formas a mastigotas, eu não consigo diferenciar se isso é uma leishmaniose visceral ou tegumentar. Então, a forma mastigota, ela confirma um diagnóstico de leishmaniose. E aí, dependendo do local onde você está trabalhando, é necessário, talvez, seguir adiante para diferenciar um quadro visceral de um quadro tegumentar. Isso é importante salientar. O diagnóstico sorológico, ele é uma ferramenta, como eu comentei com vocês, mas é importante saber como funciona, como ocorre a resposta imune de um animal com leishmaniose visceral. Então, eu tenho aqui 2 cães, esses 2 animais estão infectados por leishmania, e eu pergunto a vocês, qual é a diferença entre esses 2? Se nós olharmos este primeiro animal, nós observamos que ele é um animal clinicamente sadio. Pelo menos aparentemente pela foto, ele é um animal rígido, que está infectado, mas que não apresenta sintomas da doença. Enquanto esse animal é um animal com lesões cutâneas, é um animal que provavelmente já tem um comprometimento, já tem evidências clínicas da doença. E qual é a diferença entre esses 2? Esse animal que não apresenta clínica da doença, ele está num período pré-patente, ele ainda não desenvolveu, mas ele vai desenvolver os sintomas, ou ele é um animal que tem uma tendência a uma resposta imune predominantemente celular. Se nós lembrarmos, o parasita, a leishmania, ele é um parasita intracelular. Eu preciso de uma resposta imune celular para conseguir eliminar esse parasita. Quando você tem uma infecção, você tem uma tendência a uma resposta maior, ou celular ou humoral. Se esse animal tem uma resposta mais direcionada a celular, ele pode conseguir controlar a infecção e, dessa forma, essa doença não se torna aparente. Por outro lado, se ele tiver uma resposta predominantemente humoral, isto é, com a formação de anticorpos, esse animal ele vai desenvolver clínica da doença. Então, é importante eu lembrar o seguinte, se eu estou atendendo um animal, por exemplo, eu atendi a Sasha, fiz um diagnóstico de leishmaniose visceral e a Sasha tem mais 2 animais vivendo com ela na mesma residência. Se esses animais são assintomáticos, eu até posso fazer sorologia, mas o fato deles apresentarem, por exemplo, uma sorologia negativa não indica que eles não foram infectados, porque pode ser que eles tenham sido infectados, mas tenham imunidade celular, diferente da Sasha, que apresentou uma imunidade mais humoral. Como que eu sei que ela teve uma imunidade mais humoral? Primeiro, porque ela foi sorologicamente positiva, ela tinha uma proteína total aumentada, provavelmente às custas aí da produção de anticorpos. Então, os animais que desenvolvem produção de anticorpos são aqueles que não estão conseguindo controlar a doença. Então, a detecção de anticorpos é a melhor opção diagnóstica para um animal assintomático? Nem sempre. Porque se ele der um resultado negativo, ele não exclui a possibilidade de que esse animal tenha se infectado. Em que situações um cão tem sorologia negativa? Então, ele tem sorologia negativa se ele não foi infectado, então não houve exposição a esse agente, portanto, ele não desenvolve anticorpos. Ele foi infectado, mas ele possui quase que exclusivamente imunidade celular. Ele está produzindo anticorpos, mas provavelmente num nível baixo, que não foi detectado. Ou ele foi infectado,
mas ainda não houve tempo da produção de anticorpos. E ele vai evoluir para a doença, ele vai desenvolver um título de anticorpos elevado, por exemplo, mas naquele momento isso ainda não aconteceu. Então, o animal que tem imunidade celular, ele também tem imunidade humoral, mas muitas vezes muito pequena, que não pode ser detectada através dos exames que a gente faz. Hoje existe um consenso que nós consideramos um título de ELISA aumentado aquele que é maior que 150% da densidade óptica do ponto de corte. Por isso, quando vocês pedirem um teste de ELISA, é importante que o laboratório forneça qual foi o ponto de corte da reação. Cada laboratório tem o seu ponto de corte, é uma padronização do laboratório. Então, se ele te informa a densidade óptica do ponto de corte e a densidade óptica daquele animal que você está avaliando for maior que 150%, esse título é confirmatório e eu não precisaria fazer nenhum outro exame, porque não há a menor possibilidade de uma reação cruzada ou de algum outro problema. Para a reação de imunofluorescência indireta, nós consideramos um título elevado aquele 4 vezes acima do ponto de corte. E aí existem algumas diferenças. Tem laboratórios, por exemplo, no Brasil, o Ministério da Saúde considera um ponto de corte 1:40. Tem laboratórios, ou alguns países, que consideram 1:80. Então, você precisa saber qual é o ponto de corte e se o título foi 4 vezes acima desse ponto de corte, você considera que isso pode ser confirmatório do diagnóstico sem necessidade de mais testes. Agora, é importante lembrar que a sensibilidade e a especificidade do teste que você está usando depende do tipo de antígeno. Quando eu tenho um antígeno bruto, eu tenho mais reações cruzadas. Então, eu tenho menor especificidade. Quando eu tenho um antígeno mais purificado, a especificidade é maior. Partindo deste princípio, assim, deixando agora, vamos falar um pouco sobre o que acontece no Brasil a nível de Ministério da Saúde. Hoje, o Ministério recomenda o diagnóstico da leishmaniose visceral canina com este teste rápido, TR-DPP, que eu vou já comentar sobre ele, e a confirmação com o ELISA. O TR-DPP da Biomanguinhos, ele é um teste imunocromatográfico rápido de duplo percurso, que tem uma proteína recombinante chamada RK28, que na verdade é uma somatória de 3 proteínas recombinantes. Diferente do que algumas pessoas pensam, porque é um teste rápido, ele não vai ser um teste bom. Não, muito pelo contrário. Esse é um teste que tem uma especificidade muito grande, porque ele usa um antígeno recombinante, então ele é um teste bastante confiável. E aí eu tenho o ELISA da Biomanguinhos, que usa como antígeno promastigotas de Leishmania major e que podem, por ser um antígeno bruto, acontecer reações cruzadas com outros patógenos. Por que o Ministério usa o DPP como teste de triagem e o ELISA como confirmatório? Porque o DPP é muito fácil de ser usado. Teoricamente, por ser um antígeno recombinante, seria melhor que ele fosse o teste confirmatório, mas como ele é muito mais fácil de ser utilizado, ele acabou sendo usado como teste de triagem. E nós temos outros testes no mercado, nós temos aqui o teste da Aleri, que é um teste de imunocromatografia, nós temos aqui o teste da IDEX, que é um teste de ELISA, e nós temos aqui uma fita que é chamada de Calazar Detect. Bom, esses são os principais. O que é importante a gente saber? Primeiro, o teste da Aleri, ele usa as mesmas proteínas recombinantes do TR-DPP. Então, ele é um teste extremamente específico, porque ele tem essas proteínas recombinantes que levam a uma chance muito pequena, ou quase mínima, aí, de uma reação cruzada. Por outro lado, o teste da IDEX, apesar de ser um ELISA e não um teste imunocromatográfico, ele usa um antígeno bruto, que tem maiores probabilidades de levar a reações cruzadas. E depois a gente tem o Calazar Detect, que, no meu entender, seria
a última opção, porque não tem a qualidade, vamos dizer assim, dos outros. Bom, se os testes rápidos não são bons para identificar animais assintomáticos, por que eu coloquei essa pergunta? Porque isso é uma pergunta que me fazem normalmente e que às vezes a gente ouve as pessoas falando: o teste rápido não é bom para um animal assintomático. Não é que o teste rápido não é bom para um animal assintomático. É que um animal assintomático, como eu mostrei para vocês agora há pouco, ele pode não ter elevação do título de anticorpos porque ele tem uma imunidade basicamente celular, ou porque ele ainda não evoluiu para essa fase de aumento de anticorpos e clínica da doença. Então não é o teste rápido que não é bom, é a sorologia que não é o melhor método. Então não desqualifiquem os testes rápidos, mas entendam que, de acordo com a clínica ou com a patogenia da doença, eu preciso fazer outras opções se eu quiser diagnosticar esse animal. E reação cruzada entre Leishmania infantum e Ehrlichia canis na sorologia, isso pode acontecer? Bom, nós publicamos alguns trabalhos com uma avaliação, o número de animais não era um número muito grande, mas nós publicamos 3 trabalhos avaliando reações cruzadas entre Ehrlichia canis, Babesia canis, Toxoplasma gondii, Neospora caninum e Trypanosoma cruzi e testes utilizados para o diagnóstico de leishmaniose visceral canina. O que é importante vocês saberem é que todos esses animais que nós testamos, que nós tínhamos soro para Trypanosoma, Ehrlichia, Babesia, Tox e Neospora, eram animais que sabidamente estavam infectados com esses agentes e que não tinham nenhuma co-infecção, nem a menor possibilidade de infecção por leishmania. E aí nós testamos um ELISA in-house, que era um ELISA utilizado na Faculdade de Veterinária de Araçatuba, uma RIF utilizada em outro laboratório, não lá da Unesp, mas de outra faculdade, o Calazar Detect, o SNAP da IDEXX e o DPP, e mais o ELISA da Biomanguinhos. Nós não testamos o teste da Alere porque na época nós não tínhamos ainda conhecimento do teste, mas nós acreditamos que o resultado seja praticamente o mesmo que nós observamos aqui no DPP. Então, o que nós verificamos foi que para Trypanosoma cruzi nós tivemos reação cruzada em quase todos eles, exceto no Calazar Detect e no DPP, e isso é esperado porque eles fazem parte aí da mesma família, né, Trypanosomatidae. Para Ehrlichia canis, nós tivemos reação cruzada no nosso ELISA, que usa um antígeno bruto, e no Calazar Detect e no ELISA da Biomanguinhos. Para Babesia, nós tivemos no DPP e no ELISA Biomanguinhos. Para Toxoplasma, nós tivemos na reação de imunofluorescência indireta no Calazar, no SNAP, e para Neospora, no Calazar e no ELISA Biomanguinhos. O que eu queria comentar com vocês, além disso, é, primeiro, estes animais que nós testamos, esses soros que nós testamos, tinham um título muito elevado para esses outros patógenos. Talvez por isso a gente tenha encontrado mais reações cruzadas do que pode acontecer normalmente numa população. E que o número de animais testados, quer dizer, o número de soros testados, foi muito pequeno destes animais aqui, porque nós não tínhamos animais com toda esse cuidado que nós tentamos ter durante a elaboração desses trabalhos. Então, não é para se apavorar e achar que toda vez que você tiver um animal positivo isso é uma reação cruzada, mas é para chamar a atenção que pode acontecer. E que no caso do DPP, aconteceu apenas com Babesia. Então, fica um pouco a atenção. Mas nós não tivemos caso entre Ehrlichia e Leishmania, nem no DPP, nem no SNAP, que são os testes rápidos mais comumente utilizados. A partir, então, da sorologia, a outra opção diagnóstica para a leishmaniose que nos resta seria a PCR. A PCR ela pode ser uma PCR convencional, cuja avaliação é qualitativa, ou uma PCR em tempo real, que é uma avaliação quantitativa. E hoje, nós consideramos que sempre que possível deve ser realizada a PCR em tempo real,
porque ela detecta muito mais DNA, 1000 vezes mais do que uma PCR convencional, e a chance de problemas na reação, de contaminação, ela é muito pequena. Bom, voltando à nossa interpretação de alguns diagnósticos, né? Por exemplo, quando vocês têm um animal infectado, vamos imaginar 3 cães aqui, e eu quero entender a diferença de uma PCR para uma sorologia. Vocês imaginem que nesse primeiro cão, ele está começando com quadro clínico, então seja uma leishmania, ou seja uma Ehrlich, enfim, a leishmania, vamos falar da leishmania, já que a gente está falando de leishmaniose, ela está fazendo ainda uma parasitemia, ela está na circulação. Então esse animal que se infectou há menos tempo, uma PCR de sangue, aqui eu estou falando de sangue, ela pode ser positiva. Mas à medida que o tempo passa, as leishmanias vão saindo da circulação e vão para os órgãos. E no momento que essa leishmania vai para órgãos como medula óssea, fígado, baço, enfim, eu vou ter uma menor chance de encontrar essa leishmania na circulação. Portanto, a PCR, ela tem uma maior sensibilidade no começo da infecção, quando ela é realizada no sangue. Já a sorologia, ela vai começar a aparecer um resultado positivo à medida que vai ocorrendo a produção de anticorpos. E isso acontece num tempo mais avançado de infecção. Portanto, este animal aqui, que está infectado há mais tempo, se ele tiver clínica da doença, pode ser que você encontre uma sorologia positiva com uma PCR de sangue negativa, porque a leishmania não está no sangue mais. Então, se eu quiser fazer PCR, eu teria que fazer PCR de medula óssea, de baço, de linfonodo, de fígado, onde a leishmania vai estar, e não na circulação. Então, se houver uma suspeita de leishmaniose visceral canina, a conduta normalmente é fazer uma sorologia qualitativa, isto é, um teste rápido, ou uma sorologia quantitativa. Se for reagente e vocês usaram uma sorologia quantitativa e o resultado for de um título elevado, lembrem qual era a minha classificação para isso, eu tenho um diagnóstico confirmado. Se vocês usaram um teste rápido ou vocês usaram um teste quantitativo, mas os títulos não foram muito elevados, isto é, eu tenho uma reação, mas eu não consegui confirmar o diagnóstico agora, eu parto ou para uma citologia, ou para uma histologia, ou para uma PCR. Se esse resultado for positivo, eu confirmei o diagnóstico. Se esse resultado for negativo, como ele tem uma sorologia positiva, eu vou acompanhar esse animal. E vou repetir essa sorologia e vou, se necessário, repetir a citologia depois de um tempo. Normalmente a gente considera aí uns 4 meses para reavaliar esse paciente. Agora, se ele é um animal que teve uma sorologia não reagente, se permanece a suspeita, eu vou partir para o exame citológico, histológico ou uma PCR. Ou eu vou pensar em diagnósticos diferenciais. Então, essa é a conduta, né, no diagnóstico de leishmaniose visceral canina. Agora a gente vai para o segundo caso, que é o Billy, um SRD de 5 anos, que também vive em Araçatuba desde o nascimento, significa área endêmica para leishmaniose. Na anamnese, o Billy apresentou um quadro, então, de apatia e hiporexia há 3 semanas, então já é um quadro mais crônico, epistaxe intermitente há 3 semanas, o tutor não sabe informar sobre presença de carrapatos e ele não faz prevenção contra a leishmaniose visceral canina, apesar de viver em área endêmica. O exame físico, ele apresentou mucosas pálidas, hepatosplenomegalia e não foram observados ectoparasitas. Suspeita clínica, ehrlichiose ou leishmaniose, porque é um animal que vem apresentando epistaxe há 3 semanas e a primeira coisa que a gente pensa nisso. No exame físico não foi observada nenhuma alteração anatômica que pudesse justificar essa epistaxe. Então, partimos dessa suspeita clínica. Nos exames complementares, o Billy apresentou uma pancitopenia
com proteína plasmática total de 10,5, então elevada. Aqui também não consigo fechar o diagnóstico nem para uma doença nem para outra. Foi realizado o teste rápido para erliquiose, que deu um resultado positivo, e o teste rápido para leishmaniose, que deu um resultado negativo. Vejam, esse animal tem uma história clínica de 3 semanas de evolução. Então, se isso é um quadro de erliquiose, eu tenho tempo, provavelmente, com 3 semanas, para o desenvolvimento de anticorpos. Então, esse título aqui, ele pode indicar realmente uma infecção. Mas como que eu tenho certeza de que ele não tinha uma infecção prévia? Então, vamos começar avaliando aqui as possibilidades. O tutor não sabe informar sobre carrapatos, mas provavelmente ele teve contato, então isso mostra até uma certa desinformação desse indivíduo, né? Porque ele tem um teste positivo e não faz prevenção contra a leishmaniose. Então, com esses resultados aqui, eu posso concluir que é erliquiose? Eu já vi vários colegas parando o diagnóstico por aqui. O problema é que eu não posso, ou eu não deveria. E a gente vai discutir isso daqui para frente. Bom, fizemos PCR em medula óssea para Ehrlichia canis e ela confirmou o diagnóstico de que esse animal apresenta erliquiose. Se eu não tivesse condições de fazer essa PCR, o que acontece na nossa rotina muitas vezes, até por poder aquisitivo do tutor, eu poderia supor que isso é uma erliquiose, tratar e ver o que acontece. Mas eu vou falar mais para o final da apresentação, mas eu já gostaria de chamar a atenção de vocês que se nós fizéssemos rotineiramente nos nossos pacientes alguns testes rápidos, pelo menos uma vez por ano, nós teríamos uma avaliação prévia para saber que naquele momento aquele resultado indica provavelmente uma infecção. Isso é o que se faz fora do Brasil. Então, quando você vai para uma consulta, quando você leva o teu animal para uma consulta nos Estados Unidos, se é uma área endêmica para dirofilariose, para erliquiose, eles fazem testes rápidos em todas as consultas anuais, que é uma consulta de check-up, para avaliar se aquele animal tem ou teve contato com um agente infeccioso. Então, se eu tivesse um teste rápido prévio negativo para erliquiose, eu estaria tranquila, prévio, recente, né, numa consulta de rotina, de check-up, eu teria um resultado, se eu tivesse um resultado negativo, eu teria uma confiança maior de que agora esse positivo é a infecção e não é uma sorologia indicando uma infecção prévia, tá? Então, fechei aqui o diagnóstico de erliquiose. Mas vivemos em uma área endêmica para leishmaniose. E agora? Isso pode ser uma leishmaniose? Então, a erliquiose, o quadro clínico bate, é um quadro clínico crônico, daria tempo da produção de anticorpos. Fizemos PBA de linfonodos e medula óssea e encontramos resultado positivo para leishmania. Portanto, o teste rápido negativo para leishmaniose, ele tem que ser interpretado aqui também com cuidado. Por quê? Porque muito provavelmente ou não houve tempo para a produção de anticorpos, ou alguns animais, isso a gente sabe, nunca fazem soroconversão mesmo infectados, ou esse é um resultado falso negativo. Entendam que o teste rápido aqui, ele tem um intuito de triagem, mas ele não pode fechar o diagnóstico por ser simplesmente um teste negativo. Como esse animal tinha uma hepatosplenomegalia, tinha indicativos aí de que poderia também apresentar um quadro de leishmaniose, foi realizada a punção de medula e linfonodos e deu positivo. Lembrem que em áreas endêmicas para leishmaniose visceral canina, e hoje nós temos que falar no Brasil inteiro praticamente, e onde existe erliquiose, que também a gente pensa aí numa grande proporção do nosso país, as doenças podem acontecer ao mesmo tempo. Isso é muito importante. Então, não parem no diagnóstico de uma delas, porque pode ser que haja uma co-infecção. Os cães, eles podem se infectar
simultaneamente ou sequencialmente por vários patógenos, como Ehrlichia, Babesia, Toxo, Neospora, Leishmania, e muitas vezes os períodos pré-patentes são distintos. Então, às vezes, eu começo a tratar um animal e se a evolução do tratamento não é boa, eu tenho que reavaliar a possibilidade de outras infecções, que eventualmente, num primeiro momento, eu não identifiquei. Lembrem sempre disso. E a Ehrlichia canis, ela pode potencializar a progressão clínica da leishmaniose. Então, se eu tivesse feito aqui um diagnóstico primeiro de leishmaniose, não tivesse pensado em Ehrlichia, o tratamento da leishmaniose provavelmente seria comprometido. Porque esse animal, não adianta eu tratá-lo simplesmente para leishmania e ignorar a ehrlichiose ali no meio. Então, lembrem de sempre avaliar as duas enfermidades, e eu incluiria a babesiose junto aí também, e se for o caso, fazer um tratamento de tudo, e não apenas de uma das doenças, porque senão o teu resultado não vai ser satisfatório. E agora a gente vai para o último caso, o caso 3, que é o Mr. Magoo. O Mr. Magoo era um Border Collie de 2 anos, que, de novo, vive em Araçatuba desde que nasceu. O Mr. Magoo veio para o hospital com histórico de letargia e hiporexia há 4 dias. Toda a imunização em dia, ele tem histórico de carrapatos e não faz prevenção contra a leishmaniose. A suspeita clínica. Bom, como ele tem histórico de carrapatos, vive em uma área endêmica, lá em Araçatuba, particularmente, todos os animais que entravam no hospital veterinário com um quadro clínico compatível com alguma doença infecciosa e que não fazia prevenção e tinha histórico de carrapatos, o diagnóstico, as suspeitas recaíam sempre em leishmaniose, ehrlichiose, e aqui no caso nós vamos incluir a babesiose junto. Bom, exame físico, temperatura elevada, secreção ocular purulenta, mucosas levemente pálidas, ele tem linfadenomegalia e ele tem esplenomegalia. Eu estou só colocando o que chamou mais atenção, né? No hemograma nós observamos uma anemia, mas com os números de reticulócitos abaixo do limite inferior, isto é, não era uma anemia regenerativa, era uma anemia arregenerativa. Ele apresenta leucocitose por neutrofilia, monocitose e linfopenia e trombocitopenia. Bom, olhando para esses exames, o que me chama a atenção? Na babesiose, normalmente a anemia é regenerativa, o que não impede que ele tenha ehrlichiose e babesiose ao mesmo tempo, tá? Não estou excluindo a possibilidade, mas essa anemia do tipo A regenerativa, essa leucocitose, a linfopenia, a monocitose, a trombocitopenia, eu posso encontrar tanto na ehrlichiose quanto na leishmaniose, então eu continuo aqui sem conseguir pensar num diagnóstico definitivo com esses exames. Fizemos teste rápido para leishmaniose, deu negativo. Fizemos punção biópsia aspirativa de linfonodos, deu negativa para leishmania, né? E punção biópsia aspirativa de medula óssea também deu negativa para leishmania. No primeiro momento, nós também havíamos colhido sangue para realização de ELISA para leishmania, que demora um pouquinho mais para vir o resultado e veio negativo. Então vejam que com esses exames, muito provavelmente esse animal não tem leishmaniose, porque as punções deram negativas, a sorologia deu negativa. Eu excluo completamente? Não excluiria, mas se houver indicativo de outras doenças, eu deixaria a leishmania de lado, né, para pensar em outras possibilidades primeiro. Então vamos lá. Nós fizemos um teste rápido para Ehrlichia canis e ele deu negativo. Eu quero que vocês se lembrem que esse animal veio com um histórico de hiporexia há 4 dias. Ele está com temperatura aumentada, ele não teve nenhum sinal ainda de um processo respiratório, nós não identificamos uma pneumonia, nós não identificamos um quadro compatível neste momento com uma ehrlichiose estabelecida, né, na fase aguda da doença. Portanto, pode ser que ele tenha Ehrlichia, mas que estejamos no início do quadro clínico. Então, o resultado deu negativo, e aí fica a dúvida, e Babesia pode ser ou não pode ser?
Como ele tinha um quadro agudo, como eu acabei de comentar para vocês, nós partimos aí para uma PCR e já pedimos PCR para Ehrlichia e para Babesia. A PCR de sangue para Ehrlichia canis foi positiva, então eu fecho o diagnóstico de erliquiose, e a PCR de sangue para Babesia foi negativa. Então, o diagnóstico desse animal nesse momento é erliquiose. Eu comentei com vocês que as doenças podem acontecer, inclusive infecções sequenciais. Então, lembrem que numa área endêmica, o fato de eu diagnosticar erliquiose nesse animal não significa que eu não vá pensar ou me preocupar com leishmania ao longo do tratamento, caso esse tratamento não surta o efeito necessário, e que, obviamente, eu tenho que indicar todas as medidas preventivas, porque a gente já viu que é um animal que não faz prevenção, nem para carrapatos e nem para leishmaniose visceral. O teste rápido de erliquiose, ele deu negativo exatamente porque esse animal está no início de um quadro clínico. Então, se vocês olharem esse gráfico, vocês vão entender que quando acontece uma infecção no nosso organismo, eu tenho, em primeiro lugar, a produção de IgM, tá? Então, o sistema imune começa a produzir IgM e depois ele vai lentamente começando a aumentar a produção de IgG. Quando vocês usam um teste rápido, é importante que vocês saibam se vocês estão avaliando IgM ou IgG. A maioria deles avalia IgG. Se ele avalia IgG, eu vou precisar de algum tempo para que esse teste consiga identificar essa IgG aumentada. Isso também é extremamente importante na hora de interpretar o resultado, porque um resultado negativo nesse animal, no Mr. Magoo, se ele tivesse sido encarado como então não é erliquiose, eu estaria incorrendo num erro, porque na verdade ele ainda não teve tempo para o desenvolvimento de título de anticorpos. Agora, se eu tenho um teste negativo no Mr. Magoo hoje, com 4 dias de evolução, e daqui a 10 dias eu repito e esse teste rápido deu positivo, agora eu fechei o diagnóstico. Se eu não tivesse condições de fazer uma PCR, de novo, né, a gente sabe que isso acontece, e eu resolvesse instituir o tratamento, mesmo assim, bom, deu resultado negativo, mas eu quero instituir, valeria a pena fazer um teste rápido dali a 10 dias? Com certeza, porque mesmo com o tratamento, o título de anticorpos vai se elevar. Então, se eu faço um teste rápido agora, com 4 dias de doença, e vou repetir 2 semanas depois, por exemplo, que seria o ideal, né, 14 dias após, e ele agora der positivo, agora sim eu tenho uma confirmação do diagnóstico da doença. Então, uma sorologia negativa, ela pode indicar que não ocorreu exposição ao patógeno, que é muito cedo para a detecção de anticorpos, ou esse animal tem uma imunossupressão severa e ele nem produz mais anticorpos, ou esse resultado é um falso negativo, é um problema do teste, que é um teste, por exemplo, com uma baixa sensibilidade. Então, vamos pensar na erliquiose. O agente etiológico é uma bactéria que é intracelular obrigatório, né? Essa bactéria está presente em monócitos, em linfócitos e às vezes em macrófagos no tecido, então aqui a gente vê uma mórula de Ehrlichia. E é importante vocês lembrarem que a erliquiose ela tem 3 fases, né? A primeira fase, que é a fase aguda, ela é uma fase onde o animal tem hipertermia, linfadenomegalia, ele tem um quadro respiratório que às vezes lembra até sinomose, ele pode ter alterações oftálmicas, como uveíte, às vezes pode levar até a cegueira. Esses animais, eles têm uma trombocitopenia importante, que muitas vezes ela tem caráter imunomediado, por isso a gente costuma usar corticoide no início do tratamento, na fase aguda, porque eles fazem uma trombocitopenia significativa, que pode levar, inclusive, a petequias, equimoses, a epistaxe. E nesses animais, esse tipo de sangramento, essas microhemorragias, podem acontecer no tecido nervoso, levando, inclusive, a quadro neurológico. Então, essa fase aguda é a fase característica, aí onde a gente normalmente identifica o animal, mas lembrem
que muitas vezes os indivíduos acreditam que a trombocitopenia aconteça só na fase crônica por causa da presença da Ehrlichia na medula, e não é isso que acontece. Eu já posso ter desde a fase aguda por conta de um processo imunomediado. Em seguida eu tenho uma fase subclínica, naqueles animais que conseguem se recuperar da fase aguda e que podem permanecer portadores de Ehrlichia canis por meses ou anos. E às vezes nessa fase a única coisa que eu encontro é uma trombocitopenia. E aí eu venho para uma fase crônica, onde eu passo a ter uma aplasia, muitas vezes, de medula óssea, com uma pancitopenia. Esses animais podem repetir as mesmas alterações clínicas da fase aguda, só que de uma forma até muito mais severa por conta dessa aplasia de medula, com infecções oportunistas. Aqui a gente observa, é uma foto do livro da professora Jane Sykes, um animal com papilomatose oral, né, em função aí de erliquiose. E nessa fase crônica, então, esses animais têm uma trombocitopenia mais intensa ainda, uma anemia regenerativa, e muitas vezes não só essas duas séries, mas uma pancitopenia. E isso tudo pode levar o animal ao óbito. E essa trombocitopenia é sempre erliquiose, porque isso é uma outra coisa que a gente vê. O indivíduo fazendo um hemograma, encontrando uma trombocitopenia, fazendo um teste rápido que dá positivo, e aí fechando um diagnóstico de erliquiose. Então, eu queria comentar 2 artigos com vocês. Esse primeiro foi feito em Ribeirão Preto. Os indivíduos avaliaram 221 cães e dividiram esses animais em quem tinha trombocitopenia e em quem não tinha trombocitopenia. Dos trombocitopênicos, cerca de metade apresentavam Ehrlichia canis. E dos não trombocitopênicos, 25% apresentavam Ehrlichia canis. Então, mostrando que eu posso ter erliquiose sem trombocitopenia. Isso foi diagnóstico realizado por PCR. Agora, quando eles pegaram esses mesmos cães e dividiram esses animais de acordo com o resultado da PCR, dos 221 cães, 38% tinham Ehrlichia canis e desses, 66% eram trombocitopênicos. Então, vocês vejam que tem uma porcentagem de cães com erliquiose sem trombocitopenia. 15% tinham anaplasma platis e desses 81% eram trombocitopênicos, e a gente sabe porque a anaplasmose ela pode realmente causar isso, né? E 8% apresentavam babésia e destes 94% eram trombocitopênicos. Então lembrem que babésia também pode causar trombocitopenia. E aqui é um outro estudo que foi feito no Rio de Janeiro, onde eles avaliaram nos animais trombocitopênicos e comparados a um grupo controle, quem tinha infecção por alguma rickettsia, e aí foi feita uma PCR de rickettsia, isto é, não identificando quem era Ehrlichia, quem era anaplasma platis ou quem era anaplasma fagocitófilo, só como rickettsia de maneira geral, e depois quem tinha uma PCR para Ehrlichia. Então, desses 225 cães, dentro dos trombocitopênicos, 32% tinham alguma rickettsia e 26% tinham Ehrlichia canis. Então, mostrando que os outros quadros podem ser, talvez, anaplasma platis ou anaplasma fagocitófilo, e fora desses 32%, eu tenho aí quase 70% ou 68% de animais que têm trombocitopenia e não tem nenhum desses agentes. Pelo menos não é evidente. Então, a gente tem que pensar em outras causas e não achar que toda a trombocitopenia é exclusivamente causada por erliquiose. Eu faço o diagnóstico de erliquiose pela identificação, então, da mórula, por exemplo, em monócitos, mas isso aparece só mais na fase aguda, né, em pequena porcentagem dos casos. A sorologia, como nós já comentamos, ela não diferencia entre infecção e exposição prévia. Os títulos eles podem permanecer por meses ou anos, e se for uma fase muito aguda, o início da doença, eu posso ter um resultado falso negativo porque não houve tempo para que esse título se elevasse. Numa fase crônica, naqueles animais que têm infecção crônica por Ehrlichia, eu posso ter títulos altíssimos, até um título de 600 mil, né?
A RIF, a reação de imunofluorescência indireta, é o teste ouro, é o que a gente considera. Então, quando vocês usam, por exemplo, um teste rápido, ele provavelmente foi validado no teste ouro, isto é, ele está te fornecendo um resultado positivo baseado no que seria um teste ouro positivo também, tá? Isso a gente também tem que entender, que o fato de eu ter a RIF como teste ouro não quer dizer que o teste rápido não seja indicado, porque ele foi validado em um teste ouro. E eu só confirmo uma infecção ativa, no caso, por exemplo, se eu tiver uma reação de imunofluorescência indireta, quando eu tiver um aumento de 4 vezes no título de anticorpos entre amostras pareadas. E aí foi aquele exemplo que eu dei para vocês. Se eu tenho um resultado negativo de teste rápido agora e daqui a 2 semanas ele é positivo, era negativo, virou positivo, isso me sugere uma infecção. E aqui, se eu faço uma RIF, eu tenho um título de 4 vezes mais entre as 2 amostras, agora sim eu confirmo a infecção. Lembrem que os títulos pré-ELIQUE, eles permanecem por anos, tá? Eu posso ter reações cruzadas entre Ehrlichia canis e Anaplasma phagocytophilum, isso é muito comum, inclusive em testes rápidos, mas a nossa sorte é que o tratamento para Anaplasma phagocytophilum é o mesmo, né? Então, não teria problemas em relação ao tratamento. Mas a gente tem relatos de reação cruzada entre esses 2 agentes em alguns testes rápidos e às vezes até em sorologia, em outro tipo de sorologia. Então, os testes rápidos, eu tenho a imunocromatografia, eu tenho o ELISA e a gente indica repetir em 2 semanas quando houver uma suspeita de um falso negativo, isto é, a tua intuição te diz que aquilo pode ser erliquiose, o quadro clínico é compatível, mas ele deu uma sorologia positiva, você não pode fazer PCR, então vamos repetir esse teste para ver o que acontece, tá? E lembrando desse mesmo gráfico aqui em relação agora à erliquiose. Então, eu tenho que, no início da infecção, a PCR de sangue ela tem bastante sensibilidade. Mas se eu tiver uma infecção mais crônica e eu quiser fazer PCR, não vai ser de sangue que eu vou fazer. Então, a PCR ela é um teste altamente sensível e específico, desde que você saiba que tecido você vai colher. Então, na fase aguda, ela é mais sensível do que a sorologia para sangue, mas muitas vezes a gente já faz para medula óssea e baço, de preferência, na fase aguda o mais fácil é realmente colher sangue, né? E na fase crônica, isto é, quando eu tenho uma evolução já de algumas semanas, não tem sentido de eu ficar fazendo no sangue, porque é menos sensível. Então, se for, o ideal faça de medula óssea, associe esse resultado com uma sorologia, e se você quiser saber se aquele animal que teve uma infecção por Ehrlichia, ele ainda é portador, aí o ideal seria fazer uma PCR de baço, tá? Eu posso usar PCR também, se eu quiser fazer um sequenciamento e identificar qual é a espécie de Ehrlichia que está infectando esse animal. E aí vem a pergunta, se o teste rápido não diferencia uma infecção de doença, no caso da erliquiose, por exemplo, por que eu vou utilizar esse teste rápido? Bom, eu já comentei algumas situações em que ele vai ser útil e a gente acha realmente que ele é uma ferramenta interessante, mas mais importante do que tratar é prevenir. E nós, no Brasil, como eu já comentei há pouco, a gente tem uma conduta distinta do uso de testes rápidos do que se tem, por exemplo, na Europa e nos Estados Unidos. No Brasil, eu uso um teste rápido quando o animal adoece. E aí o veterinário fica feliz com o resultado positivo, porque ele acha que ele fechou o diagnóstico independente da fase da doença que esse animal está. Que é uma coisa que a gente vê continuamente. Indivíduos dando diagnóstico de erliquiose baseado num teste rápido no animal que tem um quadro crônico e que pode não ser erliquiose, que pode ser simplesmente uma infecção pregressa. O que se faz na Europa e nos Estados Unidos é que utiliza-se de rotina uma consulta de check-up, que normalmente é a mesma consulta onde a gente vai determinar quais as vacinas são necessárias.
Essas consultas elas devem acontecer pelo menos uma vez por ano. Dependendo da idade do animal, elas podem acontecer semestralmente, mas no mínimo uma vez por ano. E, como eu disse também, o veterinário lá, ele testa anualmente com testes rápidos para aquelas doenças que existem na região. E ele fica feliz quando o resultado é negativo, porque aí ele sabe que ele conseguiu controlar, ele conseguiu usar medidas de prevenção para que aquele animal não tivesse erliquiose, para que aquele animal não tivesse leishmaniose. Isso é a maneira ideal de se usar um teste rápido. E aí todos os anos eu tenho um teste negativo. Se agora o animal volta 3 meses depois doente e eu faço um teste rápido e ele deu positivo, agora eu sei que aquilo não é uma infecção pregressa, porque eu tenho resultados anteriores desse paciente. E aí eu sei que naquele momento esse teste positivo pode sim indicar uma infecção atual, né? Uma infecção aguda. Então, era isso que eu queria colocar para vocês. Acho que está na hora da gente mudar a mentalidade do médico veterinário, focar mais em prevenção do que em tratamento e lembrá-los de que para que a gente faça um diagnóstico adequado, é muito importante conhecer a patogenia da doença e entender, então, qual é o teste mais adequado para aquele momento, ou possível momento da evolução da doença. Era isso, muito obrigada para aqueles que me assistiram e mais uma vez obrigada ao convite da VetSmart. A leishmaniose visceral é uma doença grave, considerada um problema de saúde pública, tanto em áreas rurais quanto urbanas. Identificar e monitorar esta doença nos animais é um desafio para o médico veterinário. O teste rápido é um importante aliado como ferramenta de diagnóstico. Os testes rápidos Alere podem ser mantidos a temperatura ambiente ou refrigerada, o que facilita o armazenamento e o transporte do material. Sua realização é muito simples. Colete a amostra e dispense 10 microlitros no cassete, com a pipeta fornecida no kit. Pingue 2 gotas do diluente no local indicado. A leitura do resultado deve ser feita em 20 minutos. Um animal vacinado não apresenta resultado reagente no teste. O produto possui alta sensibilidade e especificidade, com estudos nacionais e internacionais, que comprovam sua confiabilidade. A Alere é uma empresa norte-americana referência em diagnósticos rápidos, humanos e veterinários em todo o mundo. Os testes auxiliam na tomada de decisões de forma rápida e assertiva, o que aumenta a confiança na orientação veterinária.